É isso aí, pessoal. Estamos de volta com mais um Conectando em Lima. Desmistificando, falando de reforma tributária. E que sem isso o Lima não vive, ele não é feliz, não tem como ele está aqui com a gente, porque sem reforma o Lima não vive. Pessoal, nós vamos falar um pouco hoje sobre um tema desse caos, dessa bagunça, dessa cultura que nós vivemos, né, na área jurídica. E qual vai ser o tema que vai falar sobre isso, Lima? Bom, a gente falou bastante sobre carga do judiciário. Então a pergunta é, existem alternativas? Ih, que chique, gostei. Nós vamos estar com a doutora Juliana, hein? Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Você que já almoçou, né? Que está assistindo o nosso programa no horário que ele vai ao ar, mas quem está assistindo depois, gente, não deixe aí de estar aí prestando atenção em tudo que nós estamos trazendo. Olha, se você não assistiu os programas anteriores, nós estamos aqui novamente com a doutora Juliana da Fius Advogados, e temos aqui o card, aqui, se vocês estão vendo. Esse card, através desse QR Code, você consegue acessar os programas anteriores, porque é muito legal, né? Você vinha acompanhando a sequência lógica que nós estamos desenvolvendo esse assunto. E hoje nós estamos tratando sobre esse caos jurídico, quais são as soluções que nós temos para poder enfrentar agora com a reforma tributária, que de alguma forma todos estão sendo afetados, todos serão afetados. Isso envolve que muitas pessoas se preparem para isso, tanto nós, vocês empresários, contadores, advogados, o poder público. Nós estamos num momento em que o caos vai se instalar. Então, se não houver uma simplificação, não houver alternativas inteligentes, nós não teremos como seguir em frente. Lima, então vamos lá, você que já fez aí, estava lá o tempo todo, eu vou fazer as perguntas, então diga para nós aí o que você tem. Bom, acho que a doutora colocou alguns pontos, que o principal deles é a regulamentação, acho que isso é importante, mas do lado do judiciário, existem projetos aí em tramitação, né, sobre tratamento do contencioso, ou os, por exemplo, meios alternativos de resolução de conflitos. Serão esses os caminhos para dar uma aliviada, ou isso de fato não, como é cultural, né, a maioria, a lei da arbitragem é de 2001, se eu não me engano, e até hoje ela está patinando, né, não se desenvolve, poucos meios, poucas discussões são tratadas na arbitragem. Não é uma cultura, né? Então, acho que assim, é tudo judicializado. Então, essas alterações no contencioso, na legislação, e talvez nos meios, a utilização dos meios alternativos seja o caminho para dar uma aliviada, ou isso, como é cultural, provavelmente não vai acontecer? Eu creio que é uma junção de coisas, né? Quando a gente fala uma questão cultural, é óbvio. Se a gente está mudando uma cultura, uma forma mesmo de tributar, a gente também vai precisar mudar a cultura em relação ao litígio. A reforma é uma grande mudança de cultura, isso, né? Eu falo que é uma mudança muito mais ampla do que a gente imagina, né? Eu estou indo ano que vem, acho que para 20 anos de formada. Já Não passei parece. por algumas... Obrigada. Já passei por algumas reformas, né, significativas no âmbito jurídico. Só 5. Nós só 5. E dessas mudanças, assim, acho que não teve nenhuma que foi tão substancial como essa que estamos vivendo, presenciando, né, acompanhando. Por quê? Porque a gente não tem um paradigma, a gente não tem um modelo para comparar, é tudo muito novo. A gente está saindo de algo que a gente construiu, que a gente conhece, para algo desconhecido. Então, é natural que isso gere muita dúvida e muito questionamento. Mas, assim, além da reforma em si, né, o Lima bem pontuou. A gente teve no passado, há alguns anos, um comitê de juristas presidido pela ministra Regina Helena Costa, do STJ, formado tanto por membros da Procuradoria, advogados, professores, enfim, no qual foram desenhados 10 projetos de lei para reforma olhando o contencioso tributário. Geral. Só o contencioso tributário geral, Tá. Não só específico da reforma tributária. Então, lá tem, sim, projeto de lei para arbitragem tributária. Por que essa lei de 2001 a gente não pode aplicar no tributário? A gente sabe que o tributário ele tem uma questão mesmo de impossibilidade do fisco renunciar os valores, né, dessa verba. Enfim, tem várias
amarrações legislativas que impedem que ele vai negocie isso. Né? Acho que o mais perto que a gente chegou disso é a transação, que tem sido um programa que tem super dado certo. Inclusive, vocês fizeram um programa excelente sobre isso. Né? Acho que vale a pena até revisitar. Quem ainda não assistiu, não teve a oportunidade de ver. Foi audiência esse programa. Foi com os meus queridos Lucas e Mariana. Sou suspeita para falar dos dois. Elas são fantásticos. Mas tem outros pontos que a tentativa é de simplificação. Então, elevar mesmo, né? Quando você pega esses 10 projetos de lei, tem uma proposta de elevação da importância da transação tributária, mais ainda do que é hoje. Algumas fases necessárias de conversa antes de você ajuizar uma execução fiscal. Então, vamos falar assim, umas fases de pré-litígio. Mas qual que é o ponto que eu sinto de dificuldade? Essa parte, né, toda essa estrutura e todos esses projetos de lei, eles tramitaram sozinhos, desassociado da reforma tributária. Então, assim, não estou vendo o Congresso Nacional olhar para tudo isso de uma forma única. Basta você olhar, né, que a reforma tributária ela nasceu na Câmara dos Deputados e está no Senado. A reforma do contencioso tributário nasceu no Senado e agora está na Câmara. Então, você tem essa troca, né? A gente vai precisar de uma organização do Congresso para ver. A reforma do contencioso ela é mais ampla do que a reforma tributária, mas tem pontos ali que a gente vai conseguir já regularizar e prever e regulamentar tudo aquilo que a gente conversou nos outros episódios ali também. Né? Então, não tenho dúvida que você criar um caminho de conversa, de troca mútua entre contribuinte e fisco vai ser um ganho para todo mundo. Tem um canal mais acessível, né? Hoje, para você falar na Receita Federal, é pelo chat do ECAC. E quando consegue atendimento e quando consegue uma resposta. Então, se a gente simplificar, né, o próprio contribuinte sinalizar, poxa, tem um erro aqui, vamos falar, né? A gente vai ter o split payment. Teve um erro aqui no meu crédito que foi liberado, não é esse valor, é outro. E ele puder sinalizar que aquele erro acontece dentro do próprio sistema, poxa, eu não vou precisar de um litígio para isso, entendeu? Então, olhar para isso numa modalidade de simplificação é mais do que necessário para que a reforma, ela, no jargão, né, ela pegue. Né? Que a preocupação e o medo de todo mundo é que essa reforma ela não pegue por essas resistências. Nós estamos aqui justamente discutindo esse tema, porque onde que pode encalhar, né? Travar tudo isso? No jurídico. No judiciário, né? No contencioso, no judiciário. E é justamente que o temor que nós temos, que nós vivemos uma realidade que eu vou sempre chamar você de você. Pode chamar você, não precisa chamar de doutor. Aqui nós somos amigos, então peço que vocês nos desculpem, né? Mas quando nós falamos nos bastidores, você fala muito sobre cultura, que a cultura do brasileiro, como a cultura do tributário, já é fazer de uma forma que não seja tão redonda para que a coisa gere a dúvida, que a dúvida gere uma série de ganhos para um lado ou ganho para o outro. E tem do outro lado a cultura, né? A gente está falando da cultura do contribuinte, mas tem ao lado a cultura do próprio ente federativo, que muitas vezes cria legislação já sabendo que vale a pena mesmo ter aquela legislação que é inconstitucional ou que a base de cálculo está errada, enfim, sabendo que quem vai judicializar aquele ponto vai ser uma fatia mínima dos contribuintes e que só vai precisar devolver aquilo dali 20, 30 anos. Então, é benéfico, né? Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. A lei, ela precisa ser a lei olhando dentro do sistema tributário como um todo, que ela seja constitucional, que ela seja legal, que ela seja compatível com o sistema, né? E, a partir de, então, ter caminhos aí para que o contribuinte ele chegue e consiga resolver as coisas de uma forma simples. E que o contribuinte também não seja visto como fraudador, sonegador, um planejamento tributário não tem aquela presunção de fraude, como muitas vezes acontece. Então, quando eu falo de mudança de cultura, é nesse sentido, é mudar um pouco a mentalidade mesmo, para que isso case com a reforma que vem vindo. Mas, colocando sob o ponto de vista dessa nova legislação, como eu afirmei, eu acho que no episódio anterior, ela trouxe uma simplificação legislativa, né? Então, a interpretação é muito mais fácil, muito mais simples. Claro que depende de muita coisa da regulamentação. A gente coloca, por exemplo, as exceções já são tratadas na legislação, coisa que na legislação atual, né, que é anterior, enfim, gera essas dúvidas que a doutora colocou, deixava aberto. Então, assim, eu acho que sob esse ponto de vista,
vai dar uma questão de segurança legislativa, né? O que precisa mudar de fato, e eu acho que essa transição talvez seja o momento mais importante da lei pegar ou não, é criar as simplificações, né? Criar o caminho da simplificação, para que o contribuinte se habitue que é uma coisa simples, né? Que é fácil de fazer. E eu estou vendo por um caminho também da própria aplicação do Estado, através da Receita Federal, etc., que está criando ferramentas tecnológicas para ajudar nessa simplificação. Apesar que o perfil da Receita é trazer para ela o controle, né? Mas com esse controle ela está trazendo tecnologia e simplificação no procedimento. Então acho que isso vai facilitar muito, simplificar. E vai levar o caminho à cultura da simplificação, né? Porque vai mudar o status até de como vai pagar o tributo, que é lá na ponta agora, o contribuinte, consumidor, né? Então, assim, acho que essa revolução que a gente está passando, acho que vai estar sendo positiva, lógico, se o legislador ajudar, o judiciário ajudar, né? Criando esses mecanismos. Mas acho que o mais interessante é que também o judiciário está andando em paralelo, né? Não está parado. Não, agora vamos acertar a legislação. Sim. Ou vamos preparar os tribunais para as mudanças. E, de fato, o que a doutora está colocando é muito legal, porque o próprio judiciário, com todas as críticas que a gente faz por aí, né, está tomando as providências para que ele também ande nessa questão da modernidade, da atualização, até do uso dos meios alternativos, como a gente citou, né? Acho que isso é importante. Com certeza. Eu acho que todo meio, toda forma de se buscar simplificar, ela gera ganho para todo mundo, né? Olhar para esses projetos de forma concomitante com os projetos da reforma, também ela é importante para que as coisas não sejam descasadas. Toda vez que eu tenho um descasamento entre a regulamentação de um contencioso e o direito material, eu vou gerar mais contencioso. Então, olhar para isso é importante, né? Ter momentos para falar sobre isso, como esse momento que a gente está tendo aqui, também é importante, porque gera frutos, né? Gera reflexões, e isso chega onde tem que chegar e as mudanças vêm. Provocações, né? Provocações, mas o mais importante, assim, de forma prática, o que mais que dá para fazer, né? Além disso, de mudar a cultura? A gente se preocupar como que vai ser a cobrança. Então, a execução fiscal vai ser ajuizada por quem? Quem vai ser o ente federativo que eu vou eleger? Ter essas regulamentações, quando eu entro com uma ação, eu vou entrar contra quem? Contra o município, contra o Estado, contra os dois, contra o comitê gestor, eu vou entrar contra a União, eu vou entrar contra os três juntos. Mas então, tudo isso é preciso. Esses questionamentos que a doutora está colocando já estão sendo feitos pelo próprio judiciário, ou pelas próprias instituições que estão grande contempladas. Parte, sim. Então, acho que isso é muito importante, positivo. Né? Isso faz, Lima, com que tanto os contadores como os advogados vão ter que se preparar muito, porque é uma mudança, profissionalmente, é uma mudança que vai impactar, né? E assim, essa reflexão, ela está sendo gerada e está sendo questionada por todos os órgãos. Queria, inclusive, aqui mencionar, né, o Donizete também participou, a gente tem participado pela OAB da Comissão Especial de Estudos da Câmara Municipal de Campinas, uma Câmara que foi... É verdade, é uma Câmara que foi criada ali, ideia do vereador Iabico, foi uma ideia brilhante que está refletindo aí sobre todos os impactos que a reforma tributária vai ter para o município, né, que sim, tem outro viés, questão de repartição de receita. Então, esse diálogo e essas reflexões, essa troca entre todas as classes, ela é mais do que necessária, porque não é olhar só sob a perspectiva do advogado, ou só sob a perspectiva do contabilista, ou só sob a perspectiva do judiciário. A gente tem que cruzar essas perspectivas, né? Amarrar isso e buscar algo que seja melhor no fim para o Brasil, né? Com certeza. Para a sociedade como um todo. A sociedade, né? Acho que essa mudança cultural que a gente está reforçando aqui, né? Ela é importante porque tudo isso vai dar certo se todos os interessados, né, consigam analisar, ver colocar seu ponto de vista. Acho que essa discussão democrática e saudável, né, é muito importante para que todos, a sociedade saia ganhando. Acho que isso é muito bacana. Com certeza. E quanto mais a gente conversa sobre o tema, mais a gente vê que tem itens para ser discutido.
quanta coisa nós já falamos até hoje. Você vê, esse assunto que eu vejo que é um dos mais relevantes que tem, entre os demais, mas é relevante. Uma das preocupações que a gente tem é a sociedade estar participando. A gente se preocupa com isso, a gente coloca muito. Sabendo a gente coloca bastante nos nossos bate-papo aqui sobre os empresários, né? Eles também têm que fazer parte dessas discussões. Precisa, né? Se inteirar, e é uma preocupação muito grande. A gente vê colegas nossos que ainda estão em dúvida sobre como aplicar a própria reforma tributária, o período de transição, que já é amanhã. A gente já tem mudança para 2026. Então, assim, o empresário tem que se mexer, ele tem que se preparar, alterar aí uma boa consultoria, uma boa análise, uma parceria é bastante importante para que do jeito que a gente está falando das discussões, né, entre os entes, seja o judiciário ou o fisco ou quem quer que seja, o empresário também tem que participar para entender, porque cada negócio tem o seu viés. E não só empresa grande, o médio e pequeno empresário tipo também, porque vai afetar fluxo de caixa. Vai afetar todo mundo. Vai afetar a forma de eu negociar com o meu fornecedor, a forma de eu negociar com o meu cliente, né? De quem eu compro, porque de repente esse que eu estou comprando não vai me dar crédito. A máxima é que o Brasil não é para amador, né? Dá para ver que se você é contador, se você é empresário, se você é advogado, vocês estão vendo que vão ter que se preparar muito e também com aquele que você está se relacionando profissionalmente, se você é um empresário, que é o contador ou advogado que você se relaciona, como ele vai ter que estar preparado para isso, estar preparado, como você, contador, tem que estar, os advogados vão ter que estar. Então, não é brincadeira. Mas, doutora, eu achei doutora, ficou chique. Doutora Juliana, eu gostaria, então, de a gente caminhar para o fechamento, então, que a doutora pudesse fazer as considerações dela, como que nós podemos falar com você ou com o seu time lá da FIUS, né, caso precise, né, de vocês aí para poder, eu acho que dos que eu conheço até hoje, os mais bem preparados, né, temos um time grande de gente preparada, mas vocês estão entre eles. Então, puder, por favor, a palavra está com você para a gente poder fechar. Agradeço. Acho que, primeiro, eu queria agradecer, Donizete, Lima, pelo convite, por esse espaço. Acho que não só, né, nesse nosso bate-papo, mas tantos outros temas que vocês têm trazido, outras pessoas para conversar e gerar reflexão e proposições, né, para que a gente tenha mais clareza sobre o assunto. Quando se fala de reforma, por que o Lima gosta tanto de falar de reforma tributária? Porque é um assunto que não tem fim, que a gente sempre tem mais dúvida do que resposta. E a gente está todo dia aprendendo um pouco, do que certeza. Todo dia aprende um pouco. E é uma oportunidade incrível, porque para e pensa, como está mudando, vai estar todo mundo no mesmo barco, a gente começa a nivelar conhecimento. Tudo que eu estudei nesses quase 20 anos está zerando e está começando de novo, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Então é uma oportunidade, né, na perspectiva do estudante do direito, né, do advogado, é uma oportunidade na perspectiva também do empresário, que pode entender e se colocar de uma forma diferente frente aos seus concorrentes. É uma oportunidade para o legislativo fazer coisas novas, o judiciário se reinventar e diminuir, né, os conflitos e ter uma atuação um pouco mais contributiva para a sociedade até do que tem hoje. Enfim, acho que tem ganho para todo mundo. Lá no escritório a gente tem também toda essa parte estruturada de acompanhamento e assessoria na reforma, né? Mas eu acho que mais do que isso, eu queria também deixar à disposição a nossa comissão de Direito Tributário também da OAB Campinas. Muito importante. A gente tem participando de forma ativa dessa comissão em Campinas. A gente vai ter dia 17 e 18 de setembro o congresso também de Direito Tributário da OAB Campinas, que esses temas vão ser expostos lá, a gente vai trazer pessoas para falarem sobre isso. Então, acho que essas reflexões, o aprender, o discutir, o pensar sobre é mais do que necessário, né? Acho muito importante. Bom. E que, mais uma vez, agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, que acompanham todos esses episódios, me colocar à disposição, caso tenha dúvida, pergunta. Aqui tem a tarja aqui com todos os seus dados. Isso, aí, perfeito. Entre aqui, mande uma mensagem. Estou super à disposição, e tanto no escritório como aqui para vocês. Muito bem, muito obrigado. Foi excelente o nosso bate-papo. Acho que a gente
percebe que não só contabilidade, não só o direito, mas toda a sociedade está participando de uma grande mudança, né? Acho que todos têm que estar atentos, têm que se preocupar. E eu prefiro acreditar que é benéfica. Sempre, né? Sempre é para trazer coisas boas. Com certeza. Acho que é assim, e todo mundo, como você disse, está na mesma página, né? Porque não tem um que saiba mais que o outro, porque a gente está construindo juntos. Exato. Né? Então, acho que isso é o mais legal e fazer uma sociedade, talvez um Brasil melhor, mais simples, né? Menos burocrático, sair das... Que permita mais investimentos. Sair das posições que a gente está lá nos rankings aí de doing business, etc., para que a gente melhore essas posições de fato, né? E aí acontece essa transição e que o Brasil fique melhor. E traga mais investimento e mais riqueza para o país, né? Porque com certeza. Muito bem. Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Estamos fechando mais um programa, né? Deixando mais uma vez o agradecimento à nossa querida doutora Juliana, o pessoal da FIUS, parceiraços nossos, né? Estão sempre nos apoiando. E Lima, para a gente poder fechar agora esse bloco aqui que tratou desse tema, vamos deixar nosso agradecimento, já falei da FIUS, vamos falar também da Kion Soluções Contábeis, né, Inteligentes, que é uma apoiadora nossa desde o primeiro programa. Quem mais? A Nanodata, a empresa de tecnologia que desenvolve aí busca de material de notas como XML, etc. E outras tecnologias que estão sendo apresentadas. E não menos importante, mas aquela empresa que realmente traz muitas soluções na área de laudos e na área de reforma tributária. Porque se você não falasse reforma tributária, você ia apanhar. Me pegou. Que é a Hort Consultoria, a nossa empresa, né? A maior patrocinadora do programa. E, pessoal, a gente brinca muito, mas é que o tema é pesado. Tudo nós estamos falando aqui, a gente está até mais preocupado que vocês. Mas a gente, como o Lima falou, doutor Júnior, a gente acredita muito. Lima, para que o sol possa nascer amanhã, dê aquele joinha para todo mundo. Bom, pessoal, primeiro, você que gostou do nosso programa, deixe seu like e peça, dê sugestões, passem ideias para a gente, para que a gente possa convidar a doutora Juliana novamente para outros episódios, enfim. Será um prazer. Tá certo? E deixe seu like e inscreva-se no canal, que é importante para a gente que você, ao se inscrever no canal, deixe suas críticas, sugestões e ideias para a gente construir os novos programas, tá bom? Valeu, um grande abraço para todos. Tchau, até a próxima. Tchau.